E aí galera, beleza? Para honra e glória nós somos Cristo, estamos hoje no dia 97 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a 2 Crônicas, capítulo 16, graças a Deus. Os últimos anos de Asa. Asa, no caso, foi aquele rei que, depois de tantos que fizeram tantas coisas péssimas e horríveis, foi um dos poucos que ainda Deus falou, olha, ele fez o que me agrada. Então, assim, temos muito que aprender com Asa, porque no tempo dele, as pessoas que faziam as coisas que o Senhor se agradava eram poucas. Mas apesar disso, Deus levantou Asa para Asa fazer o que era bom. Então, assim, nós temos que aprender isso com Deus, né? E aprender isso com Asa também. A vivermos buscando agradar ao Senhor. E é isso, vamos lá, cada horário. E é isso. 2 Crônicas, capítulo 16. Os últimos anos de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, Bazai, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. E aí você vê, né? Bazai, rei de Israel, era o rei das 10 tribos de Israel. Ele não era o rei sobre todas as tribos de Israel, porque uma das tribos era a tribo de Judá, que era justamente a tribo de Asa, que era justamente onde Asa era rei. Enfim, e agora as 10 tribos, né, cercam ali Judá, a tribo de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava Damasco, com um mensageiro que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu pai. Estou te enviando prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades de armazém de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira de Baasa, que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Aí você vê, né? Asa agora, ele fez uma aliança com Ben-Hadad, ou seja, com o inimigo de Israel, para poder fazer com que Ben-Hadad atacasse a cidade de Israel, para que Israel viesse a se defender e tirar os homens dali. Você vê, Israel estava contra uma tribo de Israel. As 10 tribos estavam contra uma tribo, né, a tribo de Judá. Sendo que não precisava nada disso. Sendo que esse racha aconteceu ali por causa de Salomão e depois de Salomão. Sendo que não era o propósito de Deus. Versículo 7. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor. Opa, você vê. Olha, Deus vê. Deus viu que Asa pediu ajuda ao rei da Síria e não a Deus. Deus viu que Asa foi lá e tinha toda a capacidade de falar: Deus me ajuda, socorro, Deus me socorre. Assim como Asa já tinha feito em outros momentos. Ele não fez isso. E só pelo fato de Asa ter pedido ajuda ao rei da Síria e não a Deus, olha o que Deus falou. O exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com grande multidão de carros e cavalos? Você vê, olha, quando os etíopes e os líbios te atacaram a tribo de Judá sozinha, você não venceu, Asa? Por que agora você tem medo de Israel? Por que você agora tem medo das 10 tribos de Israel? Por que você não me consultou? Por que você não buscou? Quando o obstáculo era muito maior, você me buscou e venceu. Por que agora que o obstáculo é infinitamente menor, você não me busca? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Tá vendo? Quando Asa pediu ajuda a Deus, Deus foi ao seu auxílio. Foi ao auxílio da tribo de Judá e fortaleceu a tribo de Judá e fez a tribo de Judá vencer. Mas agora, pelo fato de Asa ter pedido auxílio ao inimigo, olha o que vai acontecer. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra,
para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Olha, qualquer dificuldade que você viva, peça ajuda a Deus. Não importa se é um fio de cabelo ou se é um arco do triunfo, peça ajuda a Deus. Porque se você pedir ajuda a Deus, Ele vai ao seu auxílio. E quando Deus ele vai ao seu auxílio, você já não vai lutar mais com suas forças. É com a força dele. E isso muda tudo. Asa irou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Você vê, Asa nesse período, Asa estava totalmente sem as capacidades mentais dele. Asa era um homem de Deus, seguia o Senhor, mas agora se desviou. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, eles são escritos nos registros históricos do rei de Judá e de Israel. Dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Você vê, não buscou a ajuda do Senhor. Quando o inimigo estava à porta dele, ele não buscou a ajuda do Senhor. Agora que a doença chegou, ele também não buscou a ajuda do Senhor. Talvez se ele tivesse feito isso, não teria o fim que teve. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no no leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. 2 Crônicas, capítulo 17. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor, e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. E aí você vê, nos primeiros anos Josafá andou nos caminhos do Senhor. Nos primeiros anos Josafá não se perdeu. Que bom. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos. E não imitou as práticas de Israel. O Senhor afirmou o reinado de Josafá e todo o Judá que lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Olha que maravilha! Fez a limpeza de Israel, fez a purificação de Israel, fez a santificação de Israel. E o Senhor se alegrou com isso. No 3º ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais Beni-Ail e Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem na cidade de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Natanias, Zebadias, Azael e esse pessoal aí, e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reinado de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando ao povo. Olha, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é fantástico, isso aqui é fundamental. Percorreram todas as cidades, carregando o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. Olha, a lei do Senhor, ela está aqui. Não é para a gente simplesmente dizer, eu tenho uma Bíblia. Não. É para a gente meditar, é para a gente refletir, é para a gente aprender, é para a gente engolir, é para a gente... O máximo que a gente puder comer a lei do Senhor. Todos os dias das nossas vidas. Independente de qualquer situação, nós temos que receber a lei do Senhor todos os dias. Porque é a lei do Senhor que nos muda, que nos transforma, que muda a nossa mente, que transforma o nosso caráter, que arranca o coração de pedra e nos dá um coração segundo o coração de Deus. E olha o que aconteceu. Josafá tinha esse entendimento de que a lei do Senhor tinha que ser ensinada. E isso é uma bênção.
O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Você vê, olha, o temor do Senhor, ele é tão forte, foi tão presente, que fez com que todos que estavam ao redor, ninguém entrasse em guerra contra Josafá. Sabe o que é isso? É bênção de Deus. Versículo 11. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá. Meu Deus, alguns inimigos levaram presentes a Josafá. Além de prata que lhe deram como tributo. E os árabes levaram rebanhos. 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim como tinham feito com Salomão. Por quê? Porque a lei do Senhor ali estava sendo ensinada. A lei do Senhor ali estava sendo apregoada. A lei do Senhor ali estava sendo exposta. E quando a lei do Senhor é colocada, tudo muda. Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens por família era a seguinte, e aqui nós vamos pular por causa do horário. Da tribo de Judá, de Benjamim, e vamos passar. Vamos lá, esses eram os homens, serviu um rei. Cadê? Pronto. 2 Crônicas, capítulo 18. A profecia contra Acabe. Josafá tinha grande riqueza e honra. Josafá tinha grande riqueza e honra. E aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Remote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás comigo lutar contra Remote de Gileade? Olha, só abrindo parênteses, lembra quem era Acabe? Acabe era aquele homem que era governado por Jezabel. Jezabel era aquela mulher má, sanguinária, violenta, pecadora. Aquela mulher que amava fazer o errado. Aquela mulher que foi lembrada. E ela é a própria figura da meretriz de Apocalipse. A mulher que vai, ou melhor, a prostituta que vai derramar o sangue dos profetas. O sangue dos filhos de Deus sobre a terra no período da grande tribulação. Então, assim, Jezabel era uma mulher que é a própria personificação da imagem da besta. Literalmente, Acabe estava casado com uma personificação do próprio Satanás. E Acabe estava sendo governado por ela. E aqui que está. Dentro desse contexto, Acabe estava chamando Josafá para poder ir contra Remote de Gileade. Josafá respondeu, sou como tu. O meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Você vê, Josafá, ele, nós somos irmãos, estamos juntos. Mas, busque primeiro a Deus. E lembra o que aconteceu? Deus disse que não, que ia dar ruim. E Deus falou que, olha, Acabe, você não vai voltar. Vai dar problema para você. O que Acabe fez? Acabe trocou a roupa. Mas mesmo assim, ele mesmo com a roupa diferente de rei, ainda assim ele foi atingido e voltou de fato. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Acabe não voltou para casa. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou, Acabe reuniu 400 profetas e lhes perguntou, devemos ir à guerra contra Remote de Gileade ou não? Eles responderam sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Olha, esse texto aqui é literalmente o mesmo texto de 2 Reis. Literalmente o mesmo texto. O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá.
O rei não deveria fazer isso. Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na era, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando, todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Olha, até aqui, em momento nenhum, nós vimos, o Senhor nos mostrou, o Senhor nos expôs um momento que as pessoas ficarem ou estarem em transe é algo positivo. O próprio texto aqui, ele é um texto negativo a respeito de Israel. É um texto negativo a respeito de Josafá. É um texto negativo a respeito de Acabe. Esse fato, esse ato aqui não é o que Deus ensina. Deus ensina o contrário. Deus ensina nós termos prudência. Deus ensina nós termos racionalidade. Deus ensina a não perdermos o sentido. Não entrarmos em transe. E estavam lá os profetas, 400 profetas em transe, enfim. E Zedequias, filho de Queiná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estão profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Rimó de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Você vê, olha, tá todo mundo profetizando que o rei vai ter sucesso, sua palavra também tem que ser assim. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, que direi o que o meu Deus mandar. Não sei o que Deus vai mandar. Se ataque, ataque. Se não ataque, não ataque. Eu vou dizer o que Deus vai mandar. Acabou. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Rimó de Gileade ou não? Ele respondeu: ataque e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para a sua casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Você vê, Acabe já sabia que a profecia será uma profecia negativa. Acabe já sabia que o profeta, ele já iria trazer, Micaías, ele já iria trazer algo negativo. Ele já sabia, ele já tinha esse entendimento. Mas, agora ele teve a certeza disso. Estava diante dele a profecia negativa. Ao invés de Acabe ali se arrepender, pedir perdão a Deus e pedir para Deus fazer algo diferente e não atacar Remote de Gileade, o que Acabe fez? Acabe fez o contrário. Perseguiu o profeta, foi contra o profeta, prendeu o profeta, machucou o profeta e mesmo assim morreu. Vamos seguir. Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Remote de Gileade e morra lá? Você vê, Deus estava no céu, no alto do seu trono, com anjos de um lado, anjos do outro. E Deus perguntou: quem enganará? Olha, Deus perguntou: quem enganará Acabe? Foi Deus que fez essa pergunta. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ele ataque Remote de Gileade e morra? E surgiu uma coisa. Um sugeriu uma coisa. Outro sugeriu outra. Até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Um espírito surgiu diante de Deus e falou: ó, eu vou o enganar.
Um espírito apareceu e falou, eu vou enganar. Acabou. Só a título de passagem, só a título de conhecimento, o Espírito Santo de Deus, sempre que ele é referido, sempre a letra aqui, né, é maiúscula. O E aqui é maiúsculo. E não é só Espírito. É Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito do Altíssimo. Mas Espírito aqui é Espírito de qualquer natureza. E aí é um Espírito, que não diz de que natureza, se de Deus ou se não de Deus, mas um Espírito surgiu diante do Senhor e disse, eu enganarei. E aí Deus pergunta, de que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Olha, os profetas estavam em transe. Os profetas estavam, ó, tudo em transe, ó, tudo em transe. E todos eles estavam, ó, com um espírito mentiroso. Todos eles estavam com um espírito de mentira, de engano. Na boca de todos tinha esse espírito. Você entende? Você entende? Olha o perigo. Olha a complexidade disso. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. O Espírito não só se apresentou a Deus como espírito de engano que tinha esse propósito de enganar, mas também esse espírito recebeu a aprovação de Deus para ir e enganar. Olha, Deus, ele testa o nosso coração. Deus, ele não quer que a gente viva no engano. Mas cabe a nós buscarmos a verdade. Cabe a nós buscarmos a sua lei. Cabe a nós buscarmos a lei do Senhor. Porque é a lei do Senhor que nos tira do engano. É a lei do Senhor que nos tira da falha. É a lei do Senhor que nos tira do caminho errado. Porque sem a lei do Senhor estamos enganados. Mas com a lei do Senhor, o Senhor nos dá a luz, nos dá a sabedoria, nos dá o conhecimento. Para que a gente possa andar no caminho certo. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Acabou. Acabou. Os 400 profetas estavam ali cheios desse espírito mentiroso. Mandados e autorizados por Deus. E o Senhor pôs esse espírito nos profetas. Espírito de Deus? Não. Espírito de engano. Espírito que veio da parte de Deus, mas não o Espírito de Deus. Um outro espírito. Então Zedequias, filho de Quinaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou, por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor? Quando saiu de mim para falar a você. Cadê esse Espírito? Onde é que esse Espírito foi? Onde é que foi esse Espírito? Cadê esse Espírito? Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Acabou. Ah, Zedequias, você entendeu que você também estava todo mundo aí cheio desse espírito? Pronto. Agora você diz que o espírito saiu de você e você quer saber para onde esse espírito foi? Pronto, você vai descobrir. Quando você estiver fugindo de quarto em quarto. Ou seja, o bicho vai pegar para o seu lado também. O rei de Israel então ordenou, envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam que assim diz o rei. Ponham esse homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Você vê, o rei Acabe acreditava ele que ele ia voltar em segurança. Micaías declarou, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, ouçam o que estou dizendo todos vocês. Acabou. Assim diz o Senhor. Acabou. Olha, Deus falou e assim é. Ponto. Não é uma pergunta, não é uma dúvida, não é um talvez. Assim é. Próxima perícope. A morte de Acabe. Acabou. Deus falou, assim é. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade.
E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate. Você vê. O rei Acabe disse: eu vou entrar disfarçado em combate. Ou seja, eu vou trocar minhas roupas. Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. Josafá usa as suas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, sejam soldados, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Olha, o alvo de vocês, o alvo de todo mundo é o rei de Israel. Não é soldado, não é oficial, é só o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou ao Senhor, mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Você vê, Josafá, apesar de estar na guerra, nessa situação, inclusive ali lutando ao lado de alguém extremamente perverso e mau e distante do Senhor, que era Acabe, o rei Acabe. Ali Josafá, no meio da guerra, clamou a Deus: Deus, ó, a situação apertou, Deus me ajuda. Me ajuda, Deus. E Deus foi lá e o ajudou. Deus o afastou dele. Pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Ó, Josafá ficou tranquilo. Por quê? Porque os comandantes viram que ali não era o rei de Israel. Ali era o rei Judá. Era Josafá. Pronto, ó, não, o objetivo não é ele, o alvo não é ele. Bora embora. De repente, olha, de repente, do nada, aleatoriamente, um soldado disparou seu arco ao acaso. Olha, de repente, e ao acaso, cadê? Ao acaso, olha, de forma totalmente aleatória, de forma totalmente desproporcional, totalmente impensada, totalmente infundada, de forma totalmente orgânica. Um soldado disparou. Assim, disparou. E atingiu o rei de Israel. Entre os encaixes de sua armadura. Olha, uma armadura de ferro, uma armadura de guerra, uma armadura de combate é extremamente espessa. E é extremamente segura. E aí, justamente ao acaso, de repente, um soldado disparou sua flecha e simplesmente caiu exatamente no encaixe da sua armadura. Da armadura de quem? Podia ter caído em tantos lugares, podia ter caído em tantas pessoas, mas caiu justamente, exatamente em quem? Justamente no rei Acabe, conforme a profecia. Então o rei disse ao condutor de seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia. E assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro, até a tarde. E ao pôr da tarde, ele morreu. Acabou. A palavra de Deus é assim. A palavra de Deus veio a Josafá. A palavra de Deus veio a Acabe. Josafá clamou ao Senhor e Deus o ajudou. Josafá clamou ao Senhor e Deus foi ao seu auxílio e salvou e libertou e cuidou de Josafá. Mas ó, Acabe, tem nada disso não. Micaías não é homem de Deus nada. Micaías está aí falando conforme o que ele quer. Acabe dizendo, eu prefiro confiar nos 400 profetas aí, que estão todos cheios de engano, todos cheios de mentira, todos com espírito que não é de Deus. Pronto. Nessa confiança de Acabe, naquilo que não é de Deus, pronto, Acabe morreu. E esse foi, para honra e glória ao nosso Cristo, nosso dia 97. Primeiramente, agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Bota aqui Acabe, que aí eu vou saber que você chegou até o fim. Se inscreve aqui para amanhã, dia 98, estarmos juntos aqui, para honra e glória ao nosso Jesus Cristo. Curte aqui, para que você seja um instrumento no reino dos céus, para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais almas, mais vidas, em nome de Cristo Jesus, é isso. Até amanhã, dia 98, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 98, em nome de Jesus. Amém.